Bom dia, turminha. Sextamos e espero que vocês tenham um excelente final de semana. Hoje vamos falar um pouquinho do medo. O medo como sentimento primário, ele é muito importante, pois o medo te coloca ali como o limite de sobrevivência, o limite para você não atentar fisicamente. Você só conhece a coragem se você tem o medo dentro de você. Então, quando a gente transmuta o medo, vence o medo ali, ele se transforma em coragem. Então, o medo, ele não é um sentimento primordialmente ruim. Ele te coloca medo. Porém, nós somos condicionados a ter o medo não só como limite. Então, as religiões usaram muito isso, né? De você colocar o medo de uma punição eterna, o medo do inferno, o medo para você te manter na linha. Eu acho que até um certo momento isso fez sentido na história da humanidade, hoje não mais. Hoje é mais que sabido, né? Filosoficamente, até cientificamente, né? Que, como eu disse, nada existe fora de Deus. Se não existe nada fora de Deus, não tem espaço para nada. Então, o diabo, né, o mal, o pecado da danação eterna não existe. Isso é só um self seu dividido que dá mais força para o seu medo. E aí, quando a gente dá força para o medo faz a gente esconder nossas coisas, as coisas mais brilhantes, né? O medo, né, de amar deixa a gente ali, o medo de eu me expor faz eu não falar no eu te amo, o medo de me expor o medo de eu não ser aceito, o medo faz eu não ir atrás dos meus sonhos, e quando a gente vê, a gente refém do medo. O medo vai trazer ansiedade, porque a cabeça é sempre no futuro, né? Medo de algo que não aconteceu, que a gente nem sabe se vai acontecer, pois não existe futuro, só existe presente. Então, isso te gera ansiedade, né? Cabeça muito no futuro, o medo vai te gerando ansiedades. E aí, quando você fica ali, sempre refém do medo, a sombra começa a te tomar forma, a sombra começa, porque você começa a dar força para ela. E aí, quando a gente vê, a gente começa a fazer coisas ali que a gente não gostaria, a gente deixa o nosso self dividido, né? O medo faz uma divisão, nós contra eles. Será que eu vou ser aceito por isso aqui? Então eu vou fingir que eu sou assim para essa turma ser aceita. O medo, a divisão, gera exatamente esse momento péssimo que a gente está vivendo no político-social. A gente não aceita, né? Então no momento que a gente diz nós contra eles, perdemos, demos força para o medo dá nosso self dividido, e aí estamos na sombra. Então comece a ter medo, extremo medo faz a gente ter medo de viver, e aí te dá, né, força, aquela pessoa que não aguenta mais viver, e aí te dá coisas para coisas piores. Então, comece, você é pleno, dotado de todas as capacidades, e tem ali, merece, você está nessa passagem, porque você merece tudo de bom que a vida pode lhe ofertar. Lembre-se que você foi feito à imagem e semelhança do grande Criador. Ok? Excelente final de semana, turminha.